Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Até que idade podemos ou devemos beber leite? Que quantidades por dia? Em que outros alimentos podemos, por exemplo, encontrar o cálcio? Estas são algumas das perguntas que fazemos hoje no Sociedade Civil. Leite, beber ou não beber? O Sociedade Civil de hoje fala sobre o primeiro alimento do homem, o leite. Quisemos saber o que é intolerância à lactose e para isso conversamos com o presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia Pediátrica. Mais à frente neste programa, a médica dentista Natália Lucas Nunes explica porque é que o leite é tão importante para a saúde oral e para a dentição. Vamos então ao longo deste programa tentar perceber um pouco melhor qual é a importância do leite na nossa alimentação, como é que ele deve ser consumido e também perceber que polémica é esta que existe à volta do leite, dos seus benefícios ou das questões que poderão prejudicar em termos de saúde. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. O Pedro Carvalho é nutricionista e é professor na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Porquê é que se levantou tanta polémica, de repente, em relação ao leite, ao consumo de leite e à maneira como nós o consumimos? Eu acho que, ultimamente, o leite tem sido visto quase aqui como o mal da fita. Existe uma opinião muito dicotomizada em relação ao leite. Há os que o defendem de maneira muito intransigente e há os que o atacam do mesmo modo. Ultimamente, muitas pessoas nos últimos anos já têm abandonado um bocadinho o consumo de leite, à custa de algumas ideias, muitas delas falaciosas, que eu acredito que vamos falar um bocadinho mais à frente, mas esta última grande machadada, digamos assim, veio deste último guia alimentar da Universidade de Harvard, que aparentemente, dos Estados Unidos, da prestigiada Universidade de Harvard, que aparentemente retirou o leite do seu guia alimentar saudável. Eles acabam por dizer mais à frente, ou seja, é quase como se nós na nossa roda dos alimentos tivéssemos excluído o leite e os laticínios, como lá estão neste momento, mas que depois mais à frente disséssemos que os poderíamos consumir 1 a 2 porções por dia. Mas na representação gráfica, de facto, o leite não lá está. E esta foi a última... Porquê que ela não está? Porquê que ele não está na representação gráfica? Foi aquilo que se alega, foi intencional, de certeza, não? Foi claramente intencional. Esta questão do leite nunca se consegue abstrair muito das paixões e da opinião individual de cada pessoa. É um alimento que diz muito do ponto de vista sentimental, quer em Portugal, quer lá fora. E esta opinião de Harvard é uma opinião que também está muito enviesada. Por exemplo, 2 dos grandes malefícios que eles apontam ao consumo de leite é um aumento do risco de cancro da próstata e um aumento do risco de cancro do ovário, que são 2 estudos que têm de ser bem interpretados. No caso do cancro da próstata, foi feito em indivíduos, são associações, ou seja, nem sequer são relações de causa e efeito, são estudos epidemiológicos, são associações, e foram feitos em indivíduos que já tinham tido uma história prévia de cancro da próstata, e viu-se que aqueles que consumiam uma grande quantidade de leite, ou neste caso de cálcio, tinham um risco acrescido. Mas quando estamos a falar de uma grande quantidade, acima das 3 porções ou acima de 1 litro de leite por dia. E no caso do cancro do ovário, também surgiu uma situação até associada à lactose, não associada diretamente ao leite. E tudo isso levanta as questões e levantou as polémicas, não é? Levantou as polémicas. E a discussão acesa à volta do leite e do seu consumo, que é isso que nos traz aqui hoje também a este programa. Fernanda Cruz, bem-vinda, é nutricionista também do Centro de Alimentação e Nutrição de uma empresa de laticínios. Qual é o trabalho de um nutricionista numa empresa de laticínios em concreto? Bem, boa tarde. No meu caso, eu faço parte da equipa de inovação e desenvolvimento, que está enquadrada na direção de marketing e, portanto, todo o trabalho que tem a ver com a comunicação dos produtos e do próprio desenvolvimento, da formulação, passa pelo nutricionista, bem como a informação ao consumidor, principalmente nestes Esta anos. polémica de que o Pedro falava aqui veio de alguma forma trazer-vos trabalho acrescido?
Surgiram algumas questões, como é natural, de vários consumidores. Esta questão de Harvard tem surgido, foi recente, mas no fundo, tal como o Pedro já tinha referido, ela surgiu na sequência do Guia Alimentar Oficial dos Estados Unidos, que seria o MyPlate, que foi publicado em junho de 2011 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E em setembro de 2011, a Universidade de Harvard, por sua iniciativa, fez um parecer sobre essa mesma roda, digamos assim, que para nós é a nossa roda. É a nossa roda dos alimentos. Sim, para eles é um prato, para nós é uma roda. Sim, será o equivalente deles e, de facto, ao contrário do que algumas fontes afirmam, não retirou os laticínios, simplesmente, enquanto no guia oficial recomendava 2 a 3 porções, eles recomendam 1 a 2 e retirar o copo de leite à refeição, que os americanos têm um por hábito. Pois é, os americanos bebiam muito leite a acompanhar as refeições, não é? Bebiam ou bebem, não sei. Sim, e sugerem a substituição por um copo de água. Eu penso que isto não abala de todo as concessões e o que sabemos hoje sobre o leite, uma vez que o guia oficial dos Estados Unidos manteve-se, continua a ser o MyPlate, continuam as 2 a 3 porções. Inclusive, na Europa, temos... No MyPlate os laticínios estão lá, o leite está lá e os laticínios também. Sim, sim, 2 a 3 porções diárias. E na Europa temos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que recomenda especificamente para a Europa 2 a 3 porções. Em Portugal também temos a recomendação oficial, digamos assim, que é a nossa roda dos alimentos, que foi desenvolvida pela Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação do Porto, pelo Instituto Consumidor, pela Direção-Geral de Saúde, e também recomendam as 2 a 3 porções. A minha questão não era essa, de qualquer maneira, era perceber até que ponto isto afetou o consumo do leite, levantou questões às pessoas que são consumidores e neste caso ao vosso trabalho em específico também, que é comunicar precisamente os laticínios, não é? É o vosso trabalho? Sim, de todas as questões que nos chegam, nós tentamos sempre esclarecer e creio que quem nos contacta fica esclarecido. Em termos de consumo, não é perceptível perceber até que ponto é que esta notícia teve um impacto ou não. Penso que o maior impacto é a nível das redes sociais e da comunicação, da circulação de... Não do consumo em si, não houve alteração, que tenha noção, pelo menos, dessa alteração. Ter esses dados. Sim. Indira Antunes, bem-vinda à Sociedade Civil, é professora auxiliar de pediatria na Escola de Ciências de Saúde da Universidade do Minho e é também pediatra no Hospital de Braga. O consumo de leite, nós ouvimos falar dele sempre como sendo muito importante, sobretudo nas áreas, nos momentos de desenvolvimento, de crescimento, ou seja, nos bebés, depois na idade da adolescência e muito também, mais recentemente também, e sobretudo ligado ao problema das mulheres da osteoporose, a partir de uma determinada idade, não é? Da menopausa, etc. Estas questões que se levantam agora podem, de alguma forma, fazer andar para trás todo o trabalho de mentalização e de sensibilização que foi feito à população em termos da ligação do leite à saúde? Podem, mas no meu entender não devem. Porque o meu doutoramento é sobre ferro. E o ferro e o cálcio, digamos que são 2 amigos da saúde, mas 2 amigos que estão em campos opostos. E por isso, por exemplo... Já agora explicar às pessoas porque é que estão em campos opostos, para percebermos. Por exemplo, o que disse a colega de nutrição acerca de beber o copo de leite à refeição, eu sou completamente contra. O cálcio não deve estar associado à refeição, porque às refeições principais, o almoço e o jantar, nós devemos absorver o ferro. E se tivermos a beber leite e não água, porque a água era o que devíamos beber, água e não sumos, nem leite, nem outras marcas que eu não posso dizer aqui, deve ser bebido com água. E deve ser bebido com água e não com leite, porque então não estamos a absorver o ferro que nos é essencial. Nas crianças, no primeiro ano de vida, a questão do leite resolve-se facilmente. O leite deve ser o leite da mãe. E como eu costumo dizer nas consultas, que se uma mulher der exclusivamente leite de seu a uma criança até aos 6 meses, depois convém que o marido ou não, pronto, o companheiro, lhe dê o resto da herança, porque ela já deu a sua parte. 6 meses exclusivo de leite materno nessa altura. Resolve-se, nem sempre se resolve, porque há mulheres que não têm leite e que, se não tiverem leite, também dão leite.
e devem dar leite exclusivamente até aos 6 meses. E esse leite vem também da vaca, só que não é um leite inteiro, é um leite modificado e deve preparado ser para ser dado aos até recém-nascidos. ao primeiro ano de vida. Agora, Portanto, a questão o leite que eu é disse, essencial nos primeiros meses de vida. no primeiro mês de vida, o leite é essencial, mas não deve ultrapassar 500 a 600 mililitros de leite ou derivados e não o deve fazer senão a criança tem anemia por deficiência de ferro. Tem o quê? Anemia por deficiência de ferro. E por isso... Simplesmente porque não consegue absorver o ferro que devia, Não, porque por causa do substitui- excesso de cálcio? por excesso de cálcio e porque substitui a refeição. Por isso, a minha luta com o leite na pediatria tem a ver de não beberem leite a mais nos primeiros tempos de vida. Mas depois Há essa tentação, essa há tendência? essa tentação pela criança e pelos pais que substituem por alimentos lácteos refeições que não deviam ser lácteas. Mas, por outro lado, eu costumo dizer que se gasta imenso dinheiro e imensos recursos na saúde na mulher pós-menopáusica. E, na realidade, é na pediatria que nós devemos centrar a nossa luta contra a osteoporose. Porquê? Porque nós construímos os ossos até cerca dos 30 anos. E por isso é como ter um capital ósseo. Já que nós não devemos tocar, mesmo com a troika, nas nossas reservas de ouro. Porque não deve ser uma geração a destruir um país. Também não devemos, em termos de cálcio, destruir os ossos, devemos construí-los. E temos uma oportunidade só até aos 25, 30 anos. Depois a seguir, só devemos é tentar não os destruir. Por isso, a pediatria devia ser um momento essencial para isso. E então, não estamos a conseguir fazer essa construção até aos 25, 30 anos? As adolescentes, não Porque temos recente- muitos casos de osteoporose. Não temos. Não temos? Se temos osteoporose antes de 30 anos, então devemos ter um Não é celíaco. antes, estou a falar é depois, a partir de uma determinada idade, não é? Temos muitos O que casos. me está a que- dizer é que o investimento não deve ser feito nessa altura, deve ser feito até aos 25, 30 anos. Não o estamos a fazer devidamente, ou seja, não estamos a preparar as nossas jovens mulheres para que elas tenham ossos fortes quando forem mais velhas? Acho que estamos a fazer muito mais do que fizemos há uns tempos atrás, porque a mulher está, por exemplo, a fazer muito mais exercício físico. De antes o homem fazia, mas a mulher não fazia. Pois, aqui não é só a questão do cálcio, não é? É a questão também de outras... Aí é que está, esta parte do Harvard eu acho muito interessante, porque eles fazem, digamos assim, um logotipo com uma rodinha que não tem lá o leite. Mas depois, quem ler o artigo está e está muito bem escrito. Diz que não deve ultrapassar as 2 produções. A única diferença em relação à medicina da evidência de até agora é que, em vez de nós aconselharmos entre os 10 e os 25 anos 3 produções, vamos aconselhar... Provavelmente temos nos Estados Unidos uma situação muito diferente daquela que temos aqui, não é? Em termos Claro. de consumo de leite. E temos porque os obesidade, americanos por consomem exemplo. leite, nomeadamente às refeições. Talvez o tirar o leite lá Exato. da fotografia possa ajudar a diminuir o consumo de leite entre os americanos, não é? E não podemos importar, provavelmente, isso para a nossa realidade. Não, porque, primeiro, os Estados Unidos é muito extenso. E, por isso, há uma zona que está, digamos, abaixo do nível da vitamina D. Ou seja, não tem muito sol. Nós temos muito sol. Podemos utilizar esse sol, que é gratuito e que pode ser usado para construirmos osso, digamos assim, para ser fixar assim o cálcio, não é? E fixar o cálcio, desde que não seja nas horas inconvenientes. Por isso, acho que Harvard pode nos determinar coisas interessantes para a vida, que é, devemos ser equilibrados. Claro. Mas o que é certo é que depois estas discussões ainda por cima agora, não é? E o cancro do ovário Passam a ser globais, passam a ser globais. Eu gosto dessa especialmente. Quem não leu o artigo é que considera que beber 2 porções de leite ou derivados vai dar um cancro da próstata ou um cancro do ovário. Porque, primeiro, é muita gente, mas é epidemiológico, ou seja, há muitos doentes. Para se verificar, há muitas pessoas com aquela patologia, mas o cancro há em poucos. Ou seja, pode ser uma associação fortuita.
e não se vai determinar não sei quantas fraturas da anca por causa da hipótese de um cancro do ovário que provavelmente não é provocado por isso. Vamos aprofundar já essa discussão. Lúcia Costa, bem-vinda. Está aqui em nome da Associação Nacional contra a Osteoporose, é reumatologista também, é diretora do Serviço de Reumatologia do Hospital de São João. Estávamos aqui a falar desta questão da osteoporose. Eu não sei por acaso já agora se concorda com aquilo que a Medina disse, que esta luta contra a osteoporose e esta prevenção deve começar precisamente nas idades mais tenras. Mais jovens, sim. É. Porque realmente, pronto, foi isso que a Medina disse, que o capital ósseo que nós conseguimos adquirir até à idade adulta é fundamental, porque realmente há alguma confusão quando nós dizemos que se a pessoa adquirir uma massa óssea muito grande vai evitar que tenha fraturas ou que tenha osteoporose. Não é bem isso, esse não é o único fator, como há bocadinho estava a dizer, a osteoporose é multifatorial e não é esse o único benefício. Não basta beber leite exato, e o problema está resolvido, não é? Não, de maneira nenhuma. Mas o conseguir ter ter o tal capital ósseo grande na idade adulta permite-nos pelo menos partir de um ponto mais alto quando se chega à idade de naturalmente ir perdendo massa óssea. E, portanto, é verdade que essa prevenção deve começar na idade jovem, na adolescência. Está a ser feita, em seu entender? Eu acho que se faz algum esforço para incentivar uma alimentação mais saudável, até porque os nutricionistas e a pediatra sabem isso melhor do que eu. A nossa juventude está a começar a ter níveis de obesidade um bocadinho preocupantes. E, portanto, quando falamos de fazer uma alimentação saudável, de fazer exercício, tem a ver com a qualidade do osso, mas tem a ver com a qualidade, no geral, da vida dos jovens e depois dos adultos no futuro. E a osteoporose também está incluída nesse grupo de coisas que podemos prevenir com esses cuidados na adolescência e na idade mais jovem, portanto, sem dúvida nenhuma. Agora, efetivamente, o cálcio não é o único culpado no meio disto tudo, não é? E a questão do leite é... Nós costumamos... Esta questão que se põe se os adultos devem ou não beber leite, não é? Nós realmente somos a única espécie animal que bebe leite na idade adulta e leite de outra espécie, não é? Não continuamos a beber o nosso. Mas nós realmente temos hábitos alimentares também muito diferentes dos outros animais, quer dizer, alteramos... Não só em relação ao leite, não é? Não só em relação a isso. O leite é, sem dúvida, a forma mais cómoda e mais fácil de ingerir cálcio. Para quem não for intolerante, para quem gostar, sem problema nenhum. Mas há outras formas, já vamos saber quais são também. Claro. Vamos saber agora quais são as dosagens de leite recomendadas, as vantagens de o beber e também quais são as intolerâncias ao leite à volta deste alimento. Há também alguns mitos e também algumas curiosidades. Leite, iogurte, queijo e requeijão. O consumo de laticínios está indicado na roda dos alimentos. De acordo com a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, os laticínios e derivados devem corresponder a 18% da alimentação diária, ou seja, a 2 ou 3 porções de alimentos por dia, uma vez que são fonte de proteínas de alto valor biológico, vitamina A, vitaminas do complexo B e minerais como o cálcio, o magnésio, o potássio, o zinco ou o fósforo. E se este alimento traz inúmeros benefícios à saúde humana, alguns especialistas da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto afirmam que apenas 30% da população mundial é tolerante ao leite, sendo que os restantes 70% possuem algum grau de incapacidade de digestão da lactose. Para estes, será mais indicado procurar alimentos alternativos, como o leite ou iogurtes sem lactose ou com um teor de lactose reduzido. O aleitamento materno ou a amamentação é uma prática recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Esta organização defende que as crianças até aos 6 meses de idade devem fazer aleitamento materno exclusivo, ou seja, não devem dar-se outros alimentos ou bebidas. Apesar dos benefícios do consumo de leite estarem comprovados, há ainda mitos em redor desta bebida. Há quem diga que os humanos são os únicos mamíferos a beber leite em idade adulta, que o leite faz mal e que só deve ser consumido em criança. A ingestão do copo de leite morno antes de deitar é para muitos um ritual, mas este hábito ancestral tem sustentação científica, uma vez que a proteína do leite melhora a qualidade do sono e tem um efeito relaxante.
Pedro Carvalho, porquê é que devemos beber leite? Uma boa questão. O leite acaba por ser, como já foi dito, a forma mais cómoda, mais fácil de ingerir cálcio. O cálcio que nós precisamos. De ingerir o cálcio que nós precisamos. Precisamos desse cálcio só para os ossos? Não, precisamos para outras coisas? Para que mais? Para muitas funções. A célula precisa de cálcio em muitas funções. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, mas... Força. Também para o bom funcionamento muscular, para o bom funcionamento cardíaco. O cálcio é fundamental para a manutenção do nosso estado normal, do corpo poder ter as suas funções vitais. É necessário ter o cálcio suficiente e daí haver essa... O nível de cálcio do sangue é mantido quase sempre em níveis... A margem é relativamente curta, porque ele é necessário naqueles níveis e, portanto, se não o temos suficientemente, ele vai-se buscar ao nosso armazenamento, que é os ossos. Que é os ossos. Exato. E também temos que os proteger. Portanto, temos que manter o cálcio suficiente para as outras funções do nosso organismo. Peço desculpa, Pedro. Não, eu acho que o leite é importante, mas não é indispensável. Ou seja, nós temos muitas outras fontes de cálcio. Estava-me a dizer que é a forma mais fácil de ir buscar o cálcio que precisamos para o nosso organismo. Até porque pelas porções nas quais é consumido é mais fácil nós, porque tem uma grande quantidade de cálcio numa pequena porção de alimento. Ou seja, e o leite só nos dá isso, o cálcio? Não, o leite dá-nos outras vitaminas, dá-nos outros minerais também importantes, como é o caso do fósforo, vitaminas do grupo B, mesmo a proteína, mas é claro que eu acho que o cálcio acaba por ser o principal ponto forte, e há alguns anos dá a vitamina D, que eu acho que é outra vitamina fundamental, mas que essa já não existe naturalmente no leite, existe naqueles leites que são enriquecidos. Agora, a sua principal vantagem vai nesse sentido de ser uma fonte muito conveniente. Existem muitas outras fontes de cálcio, todos os frutos gordos, como as amêndoas, as avelãs, têm uma grande quantidade de cálcio. Muitos dos legumes, da couve galega, dos brócolos, dos espinafres, também têm uma grande quantidade de cálcio. A sardinha também, o peixe gordo também tem, principalmente quando é sardinha em lata, em conserva, também tem uma grande quantidade de cálcio. Só que por uma razão ou por outra nunca é tão conveniente a ingestão desses alimentos como fonte de cálcio. O que é isso? Não é tão conveniente? No caso dos legumes, vamos imaginar, no caso dos espinafres, existem os oxalatos, o ácido oxálico que está presente nesses espinafres, bloqueia em parte essa absorção de cálcio. Em alguns cereais que também são enriquecidos em cálcio, e alguns cereais integrais que também têm outros benefícios, mas esses fitatos presentes nas fibras também bloqueiam um bocadinho a absorção desse cálcio. A quantidade nunca é tão grande de cálcio, é isso que a gente consegue saber? A quantidade nunca é tão grande presente nesses alimentos como quando é no leite. Nós também não consumimos uma quantidade tão grande desses alimentos como consumimos do leite. Por isso, no fundo, aquilo que é o cálcio disponível no final de todos esses processos acaba por não ser tão grande como no leite. Agora, é possível a pessoa passar uma vida inteira sem beber leite. Existem outros alimentos que asseguram essa quantidade disponível de cálcio. É lógico que eu acho até pelas proteínas de elevada quantidade que o leite tem, que acaba por ser um elemento e um alimento que deva ser consumido com regra, não em quantidades exageradas, mas que deva ser consumido com regra e fazer parte da nossa alimentação. Com regra é o quê? Eu acho que as 2, 3 porções que nós aqui, que a nossa roda dos estamos a falar em copos? Estamos a falar em 2 ou 3 copos de leite, ou 2 ou 3 iogurtes líquidos, vamos imaginar, ou então na questão relativamente do queijo, que também está associado também 2 ou 3 fatias de queijo. O queijo tem um cálcio um bocadinho mais concentrado, também tem um bocadinho mais de gordura, é certo, quer os seus análogos do leite e do iogurte. Aquilo que para mim é mais importante nesta questão do leite e do iogurte é frisar que eles devem ser consumidos no seu maior grau de natureza ou no seu maior grau de pureza. O que eu quero dizer com isto? Tentar eliminar tudo o que se... Ou eliminar, não, mas diminuir um bocadinho o consumo ou dar preferência ao leite, à versão original do leite ou às versões originais ou magras dos iogurtes e dos queijos. E tentar abster um bocadinho mais do leite achocolatado, dos iogurtes gregos, porque são feitos também com leite gordo e também têm uma grande quantidade de gordura associada, e também a queijos demasiado gordos, porque aí nós, para além do cálcio, o cálcio está lá sempre, mas são alimentos que quantidades maiores de gordura, nos dão não é? um aporte maior calórico e de gordura que não é tão necessário assim. Essas 2, 3 porções é sempre? É em adulto, na idade adulta?
consoante a idade que temos, devemos variar as porções de leite? Sim, as necessidades que estão estabelecidas no que diz respeito ao cálcio, fundamentalmente, porque é disso que estamos a falar mais até quando falamos de leite, são um bocadinho maiores na adolescência, ou seja, desde crianças e adolescentes, desde os 9 até aos 18 anos. Depois, no caso das mulheres, a partir dos 50 anos, as necessidades de cálcio também aumentam mais um bocadinho. Aquilo que eu acho é que a quantidade de laticínios que nós ingerimos quando somos crianças ou adolescentes não deve ser a mesma quantidade que ingerimos quando somos adultos, mais até no caso dos homens. No caso das mulheres pode existir essa necessidade após a menopausa. Acho que as necessidades de cálcio estão aumentadas numa fase da vida associada ao crescimento e o leite também tem um papel positivo nesse aspecto. Por isso, tem a mesma opinião? A Fernanda? Sim. Só complementando, no fundo, aquilo que já foi referido, portanto, o papel dos lácteos na nossa alimentação, eles, tal como já tinha sido falado antes, eles têm um lugar na nossa roda dos alimentos e tal como todos os outros grupos da roda, todos eles têm um lugar na nossa alimentação. No caso dos lácteos, eles devem corresponder a 18% da nossa alimentação diária e, tal como mandam as regras da roda dos alimentos, todos os dias devemos consumir alimentos de cada grupo, devemos consumir mais dos grupos maiores, menos dos grupos mais pequenos e variar o mais possível dentro de cada grupo. Portanto, não se pretende que nenhum substitua o outro, porque todos têm um pacote nutricional, digamos assim, específico e importante para a nossa saúde. O caso específico dos lácteos, eles são importantes devido ao seu pacote nutricional, que já foi referido, especificamente as proteínas, o cálcio, o potássio, excelente para manter a pressão arterial, o fósforo, também importante para os ossos, vitaminas B2, B12, e, portanto, ele também oferece uma excelente densidade nutricional. O que é isto? É um conceito, no fundo, que indica que são alimentos que, por uma pouca quantidade de calorias, relativamente pouca, oferece uma grande quantidade de nutrientes. E isso é muito importante, incluir alimentos desse género na nossa alimentação, e inclusive é útil para evitar ou para prevenir a obesidade, e temos aqui, voltando outra vez ao tema da obesidade infantil, os laticínios são bons alimentos também nesse aspecto. Depois, existem outras vantagens dos laticínios, nomeadamente nos seus efeitos para a saúde, tal como já foi referido também a sua importância na estrutura óssea, principalmente em crianças e em adolescentes, na formação da massa óssea, na sua preparação do pico da massa óssea e que vai ajudar a proteger durante a perda nos anos futuros. E também em adultos, o consumo de lácteos tem vindo a ser, lá está, são estudos recentes, que ainda não são conclusivos, mas vê-se que existe uma associação positiva do maior consumo de lácteos, maior com conta medida e enquadrado numa alimentação equilibrada, tal como já foi referido. Mas estão associados com conta em medida. O leite em excesso ou os laticínios em excesso também podem ter contraindicações? Como qualquer outro alimento em excesso, tanto em excesso como em carência, nenhum alimento é bom. Portanto, quando se fala em conta medida, falamos nas tais 2 a 3 porções, que devem ser principalmente 2 no caso das crianças. Depois, ao longo do crescimento, durante a adolescência, as 3 porções são importantes, ou muitas vezes podem até atingir as 4, porque durante a adolescência as necessidades de cálcio serão na ordem dos 1.300 miligramas e pode ser necessário 4, aqui estou a falar em 4 copos de leite, mas que podem ser obtidas por copos de leite, por iogurte, por fatia de queijo. Depois, durante a idade adulta, falamos nas 3 porções e depois dos 50 anos mantém-se novamente, deve haver atenção na manutenção das porções de lácteos devido à necessidade que existe de manter a estrutura óssea para a preparação contra a osteoporose. Mas, tal como referi há pouco, a importância dos efeitos na saúde, os lácteos estão associados a menor pressão sanguínea, estão associados a menor massa gorda, a um menor peso corporal, e alguns estudos também revelam uma associação positiva, portanto, no menor risco de doenças cardiovasculares e o menor risco de diabetes.
reforço que são evidências moderadas, que têm vindo a ser recolhidas, mas que já demonstram também um reforço muito positivo deste grupo de alimentos. Mantendo uma alimentação variada e equilibrada, exatamente, uma vida saudável. Exatamente. Não é tipo remédio, não é? Não. Esse é de evitar, porque as tais paixões às vezes levam... o leite é um alimento, não é uma poção milagrosa que resolve todos os males e também não é um vilão. Medina, o cálcio tem riscos também? Ou seja, o consumirmos leite em excesso ou laticínios em excesso pode ter os seus riscos também? É preciso manter aqui um determinado equilíbrio? Tem que haver equilíbrio. Como eu já disse há bocado, se uma criança está a consumir demasiado leite, há um risco muito importante, sobretudo nos primeiros anos de vida, de sofrer de deficiência de ferro, que nós sabemos estar associado a atraso de desenvolvimento. Andam mais tarde, aprendem pior e ficam, mesmo após ser corrigidos esses déficits, ficam com déficit durante muito tempo, talvez até toda a vida. Por isso é importante que as pessoas não pensem que desequilibrarem a dieta não tem consequências. E por isso o leite não deve ser ultrapassado, digamos, de uma maneira prática. Mais do que 500 a 600 mililitros por dia de leite, se for esse só o produto lácteo que consomem, fora deste período de até aos 6 meses, não deve ser consumido. Por isso, o primeiro ano de vida é leite materno, é diferente. A partir do primeiro ano de vida, ninguém devia beber mais do que meio litro de leite por dia. E esta devia ser... Estamos a falar em todas as faixas etárias? Eu estou a dizer em todas as faixas etárias e pode ir até 600 mililitros, porque nós estamos aqui a falar para o grande público e acho que é melhor... As produções estamos todos a entender, mas é melhor ser em mililitros. Pronto, meio litro de leite. E se quer substituir, faz as 2 ou 3 fatias de queijo e isso dá este copo de leite. Por isso, dos 10 aos 25, 30 anos... 3 fatias... Não, cada fatia de queijo dá o copo de leite ou as 3 fatias de queijo é que dão o copo de leite? Entre 20 a 30 gramas de queijo é que vai dar o copo de leite. Por isso, tem aqui um copo... Dá o copo de leite ou as 3 fatias de queijo é que dão o copo de leite? Entre 20 a 30 gramas de queijo é que vai dar o copo de leite. Por isso, tem aqui um copo de leite, depois uma porção de queijo, um iogurte ou 2 iogurtes, um copo de leite. Isto é o máximo que deve fazer produtos lácteos. Pedro, discordas? Não, eu acho então, pronto. Em relação a menos de 10 e acima de 10, e eu ainda não estou uma mulher pós-menopáusica, mas menos de 10 aí, e acima de 10? 10 anos. Ok. Eu ainda não estou uma mulher pós-menopáusica, mas é o que vem aí já a seguir. Ora, se é já a seguir, eu não aumentava as produções. Porque o único risco... Na menopausa? Sim. Na menopausa, eu não aumentava as produções. Uma mulher e um homem, na menopausa, fazem 2 produções. É suficiente. Em vez de beber outro copo de leite, que tem gordura e proteína, e por isso o rim não quer mais proteína, a não ser que a gente esteja em pobreza. Por isso vamos buscar o quê? O leite. Vamos buscar, infelizmente, já em setores da população portuguesa, vamos buscar a proteína, porque está a haver pobreza. Mas eu não quero leite para a proteína. Eu quero só o leite para o cálcio. Porque no país em que precisa de ir buscar a proteína ao leite, é um país que precisa de se reestruturar. Por isso, para o leite, num país assim desenvolvido como o nosso, o leite deve nos dar apenas o cálcio. Para nos dar, e os 2 copos bastam então? Bastam acima dos 30 anos. E mais do que isso, é que eu acho tem que é... efeitos contraproducentes? O efeito contraproducente, para além da anemia por deficiência de ferro, mas que no adulto não tem problema, porque nós não queremos ferro a mais no adulto, porque é um oxidante. Por isso, por aí não havia problema nenhum. Mas há outros problemas. Se for ao queijo, vai ter gordura. Se vai ter gordura, vai retirar o benefício do cálcio, em termos de proteção cardiovascular, e vai-lhe dar alteração cardiovascular. Se vamos buscar ao iogurte, é uma boa maneira de ir buscar. Porquê? Porque tem bactérias. As bactérias, os probióticos, vão destruir
o açúcar do leite e vai ser mais tolerante para o adulto, porque realmente, disse muito bem aqui a minha colega, que somos o único animal que, após o período do lactente, bebe leite. Mas tem uma maneira inteligente de chegar lá, de chegar ao cálcio. Porque pode comer a couve galega do Pedro. Sim, mas o facto de sermos o único não quer dizer que isso seja mau em si. Mas a couve galega do Pedro tem 14 vezes mais cálcio que o leite. Só que então porquê que não comemos mais couve galega? Porquê? Porque forma sabões, forma sabões, em vez de ser absorvido, é uma questão de biodisponibilidade. Por isso é assim, quando nós ingerimos este produto que tem cálcio, e um dos sintomas da hipocalcémia é isto, eu não ia conseguir beber. Cálcio a mais? Cálcio a menos. A menos. Eu não ia conseguir beber este copo se tivesse hipocalcémia, porque o meu músculo não ia trabalhar direito. O que acontece... Mas eu agora perdi-me. Não, estávamos a falar da couve galega, não era? Porquê que não comemos couve galega? Era a minha questão. Porque não é absorvido e fica no intestino e forma sabões. E ele formar sabões... Não é absorvido com a mesma eficiência... Sim, com a mesma eficiência que o cálcio do leite. Exatamente, por isso é que eu digo às mães... Forma sabões no intestino? Que é isso? Fica lá... Sabões é o cálcio com outras coisas do intestino vão fazer, digamos assim... Cria umas bolas. Umas bolas. Isso, e? E depois perde-se pelo sítio que está a pensar. E, portanto, não vai, vem tudo embora, não fica lá, fica lá mesmo. Vem embora, mas uma parte... Ou seja, tínhamos que comer uma grande quantidade de couves, era isso? Sim. Que estava a dizer, Fernanda. Portanto, os lácteos são as nossas maiores e melhores fontes, melhores porque também é bem absorvido. Independentemente, existem outras fontes ricas em cálcio de outros alimentos, por exemplo, as tais couves, os espinafres, vegetais de folha verde, frutos secos, mas devido a outras substâncias que podem impedir uma boa absorção, para o nosso organismo obter a mesma quantidade de cálcio de um copo de leite, seriam necessários 700 gramas de feijão, por exemplo, seriam necessários 1,5 kg de espinafres, e obviamente daí a forma mais cómoda de obter o cálcio que se falava há pouco, porque apesar de outros alimentos conterem este mineral, são necessárias quantidades muito grandes para obter a mesma quantidade. E como nós precisamos de cerca de 1000 miligramas de cálcio aproximadamente por dia, é-nos muito mais conveniente e mais fácil, e além de vir com o do leite ter a componente dos outros nutrientes que tem, a sua composição nutricional interessante, portanto é-nos muito mais prático obter assim. Queria só acrescentar que na altura, a partir dos 50 anos, as nossas necessidades sobem dos 1000 miligramas para os 1200 miligramas, daí o interesse em aumentar a quantidade de cálcio. E aí o interesse que eu julgo, e por isso é que espero que isto produza alguma polémica, eu acho que o único erro em termos de cálcio que temos cometido é exatamente esse, é aumentar na mulher porque achamos que ela tem mais necessidades. A mulher tem mais necessidades na América, a mulher obesa, com pouco sol, é que tem essas necessidades. Mas nós vamos ser mulheres com índice de massa corporal normal e a fazer exercício. A dividir o tempo livre do casal, Lúcia. uma parte pela Concorda ali com a Erendina? Eu acho que há uma questão que nós muitas vezes não nos lembramos. Quando falamos das quantidades necessárias aumentadas com a idade, das quantidades a ingerir, tem também, de certa forma, a ver com as alterações que são típicas do envelhecimento e do aumento, o que acontece com o aumento da idade, que é a menor capacidade que temos para a absorção do cálcio, também por um déficit de vitamina D que vamos tendo. E por isso é que quando nas pessoas adultas, e nomeadamente na pós-menopausa, quando tentamos fazer uma suplementação de cálcio em pessoas que estão a fazer tratamento para a osteoporose, é muitíssimo importante associar também a vitamina D. E muitas vezes esta necessidade aumentada de que se fala, porque quando estamos a falar das necessidades de cálcio e falamos disso pensando na osteoporose, não é? No caso que eu estou aqui a defender, é um bocadinho o cálcio em si não é um tratamento para a osteoporose. O cálcio não consegue sozinho prevenir as fraturas, nem prevenir a ocorrência de osteoporose. Mas o cálcio é necessário para manter... Também, é um dos componentes. Mas a minha pergunta era se concordava com aquilo que a Medina estava a defender, que é
Não se deve aumentar a quantidade de leite. Devemos manter os tais duas porções, não é? É que em relação à osteoporose e às quantidades, ainda não há certeza absoluta. Se calhar estes valores de que temos falado, dos 1.200 miligramas, 1.500 miligramas em alguns casos, se calhar é realmente exagerado. E daí também não ser mais difícil fazer as pessoas conseguirem tentar ingerir essa quantidade, e se calhar as tais duas porções se calhar são necessárias e mais fácil as pessoas cumprirem. Em muitas circunstâncias, pessoas que se desabituaram completamente de beber leite. Não é? Durante a vida adulta. Sim. Já vamos regressar. Vamos agora saber mais sobre a intolerância à lactose. Como é que ela se manifesta e em que é que é diferente, por exemplo, da alergia às proteínas do leite? Apesar de o consumo de leite ser recomendado por vários nutricionistas, médicos, pediatras ou até médicos dentistas, há que ter em conta certos aspectos. Esta é uma bebida que deixa algumas dúvidas, uma vez que é possível desenvolver alergias a algumas proteínas ou até intolerância à lactose. Dentro das alergias alimentares, podemos dizer que a alergia às proteínas do leite é a número 1, ou seja, é a alergia mais frequente, particularmente nos primeiros anos de vida, nos 2 primeiros anos de vida. Isto porquê? Porque realmente o leite de vaca, embora ele seja adaptado quando se toma em biberon, é o primeiro alergénio, ou seja, a primeira substância estranha com que o organismo humano toma contacto. Depois temos a outra situação, que não é mediada por mecanismo imunológico, mas é pela ausência, ou pela falta, ou pela deficiência de enzimas a nível intestinal que fazem o desdobramento da lactose. Até porque a lactose é um açúcar, ao contrário da outra que são proteínas. E como açúcar que é, ele necessita, para ser desdobrado, metabolizado a nível intestinal, da existência de uns enzimas que se chamam lactases, que fazem o desdobramento de cada molécula de lactose em galactose e glucose. A falta dessas enzimas provoca uma reação no intestino que pode provocar um grande desconforto. A quem sofre desta falta de enzimas e não processa a lactose, diz-se que é intolerante. E se cerca de 10 a 15% das crianças podem ter uma alergia às proteínas do leite que pode desaparecer com o crescimento, de acordo com este especialista, cerca de 1/3 da população portuguesa adulta também é intolerante. É muito importante discernir o que é alergia do que é intolerância, que são coisas totalmente diferentes e que realmente a terapêutica também é diferente, o diagnóstico, como é óbvio, também é diferente e a evolução também é muito diferente, porque, como lhe disse, as alergias às proteínas de leite de vaca habitualmente passam na grande maioria, 80%. A da lactose, habitualmente, e geralmente na alergia às proteínas de leite de vaca, é mais precoce, começa logo nos primeiros meses de vida. A intolerância à lactose geralmente é mais tardia e geralmente até é mais frequente no adulto do que na criança. Os sintomas da intolerância, habitualmente, mais frequentes são as cólicas abdominais. São a flatulência, ou seja, o indivíduo está cheio de gases, pode dar diarreia, e habitualmente são aqueles sintomas que mais importunam quando tem essa intolerância. Onde a flatulência é aquela que é mais, digamos assim, significativa e visível, porque como a lactose não se consegue desdobrar por falta de ausência das tais lactases, ela passa intacta para o intestino grosso e depois aí vai ser fermentada, digamos assim, pela nossa microbiota. Libério Ribeiro alerta para o facto de existirem alimentos tão distintos como as salsichas, o fiambre ou até batatas fritas de pacote com lactose na sua composição. E até em alguns medicamentos isto se verifica, o que significa que não só o leite ou os laticínios podem provocar o tal desconforto intestinal. Logo, é importante ler os rótulos e estar atento à composição dos alimentos. No entanto, quem é intolerante pode ter uma vida perfeitamente normal e consumir produtos e até leite sem lactose. Em Medina, geralmente a intolerância à lactose é detectada bastante cedo, não é? Porque as crianças começam por beber leite. Geralmente os casos que vamos falar de intolerância à lactose, geralmente é em crianças.
É nos primeiros anos de vida. A intolerância às proteínas de leite de vaca é em criança. Sim. A intolerância à lactose devia ser um diagnóstico acima dos 5 anos de vida. Ah, é? Porque, então explique-nos essas questões todas, são coisas diferentes. Sim. A intolerância às proteínas de leite de vaca Sim. É aquela coisa que falámos de a pós-lactente só tem este leite porque é usar de um animal que não é a mãe. E por isso é uma alergia a um leite que a criança identifica como não próprio. Não tem alergia ao da mãe, mas tem alergia a uma espécie que não tem a ver com ela. Por isso é uma alergia. E é mediada por imunoglobulinas, por isso nós sabemos exatamente o que acontece. E resolve-se, consegue-se resolver? Eu diria, mais de 80% dos casos. O doutor Olibério disse 80%, porque ele é alergologista e por isso deve reunir os casos mais graves. Eu também, na minha consulta, tenho crianças de 9 anos com alergia às proteínas de leite de vaca, mas isso não é o habitual. 98% resolvem-se até aos 2 anos e depois há os 2% que vão ao gastroenterologista pediátrico ou ao alergologista. Isto para a intolerância às proteínas de leite de vaca. Alergia. Isto para a alergia. Também se pode chamar intolerância ou alergia às proteínas de leite de vaca. Em relação ao açúcar, é o que se chama déficit de lactase tipo adulto. Isso é o açúcar do leite, porque o leite tem proteínas, gorduras, açúcar. O açúcar é uma enzima que existe no intestino, digamos, na pele do intestino, e que quando passa lá o leite é degradado esse açúcar. E esse açúcar é degradado na tal galactose que está implicado ou não na patologia do ovário. Esse açúcar, ao dividir-se, é que vai provocar o que o Dr. Olibério disse, libertação de gases e por isso há diarreia ou obstipação, mal-estar. São os miúdos que depois de beber leite começam há 2 tipos de miúdos. Há aqueles que veem o leite à frente e começam a chorar a dizer que não querem. Porque já sabem os sintomas que vão ter, não é? Já estão a prever aquilo que lhes vai acontecer. Eu, por acaso, era para dar o exemplo de que choram porque se pusessem lá um donut, eles comiam. E então, se põem leite, choram. Mas há os miúdos, há miúdos que choram porque veem o leite e preferem um donut. Sim. E por isso, estão a chorar por isso. Mas há miúdos mas os miúdos, geralmente, os que gostam de leite até gostam mesmo de leite. Mas há miúdos que, quando bebem leite, sentem-se mal, ficam com a barriga distendida, começam a queixar-se de dores e estão sempre a dizer isso. Esses que parecem não gostar de leite, há um truque bom para ver se será intolerante ou não, se tem a tal déficit de lactase, que é substituir por um iogurte, de preferência um iogurte sólido, e não precisa ser um iogurte sem lactose, nem precisa de ser leite sem lactose. Se ele tolerar o iogurte e não tolerar o leite, é provável que seja uma intolerância à lactose. Eu não sou a favor de leites sem lactose, porque o cálcio que vamos buscar a leites sem lactose é o cálcio que estamos a adicionar ao leite. Por isso, deve ser substituído nas crianças que têm o tal polimorfismo. Sim. Isto é um polimorfismo que faz com que eles não tenham a enzima em tanta quantidade para, durante a vida adulta, utilizar o leite e degradar o açúcar. Mas há situações graves, não é? Há de crianças que ficam mesmo mal e que não podem mesmo... O campeão mundial de motociclismo... Não é só beber leite, é também tudo que sejam alimentos que tenham lactose, não é? Aí é que está. É que até 2% é tolerado. Por isso, pessoas que têm que têm um déficit de lactase tipo adulto, até 2% de lactose ainda é tolerado. Por isso, o ler os rótulos de ter lactose é ler os rótulos se tiver intolerância às proteínas de leite de vaca. Agora, ler os rótulos por causa do déficit de lactase, acho que é ler rótulos a mais. Mas, por exemplo, o campeão de motociclismo, eu não estou muito ligada às motas, mas
costumo dar como exemplo aos meus doentes. Eu tenho mais de 80 crianças na minha consulta com esse diagnóstico. Eu faço o diagnóstico, dou o que eles devem comer e dou-lhes alta da consulta. Porque isto não é grave. Agora, não gostaria que eles tivessem, os meus 80 doentes, a fazer leite sem lactose por causa disto. Porque não é necessário. Eu digo-lhes apenas, tu és fã de leite, compra leite sem lactose. Se não, substitui pelo iogurte. E nesse grupo de 80 doentes, eu fiz um estudo acerca da vitamina D, era o que estávamos a conversar antes do programa, e 80% tinham déficit ligeiro de vitamina D. E 21% tinha mesmo déficit de vitamina D. E o que eu fiz foi telefonar para casa e dizer-lhes para entre as 10 e as 11 horas, 2 vezes por semana, e os dermatologistas, se quiserem, podem depois mandar vários mails para o meu mail, apanhassem o sol gratuito, sem protetor solar, 2 vezes por semana. Que é outra questão polémica, se vamos falar disso. Se é com protetor solar, se não é com protetor solar. É com protetor solar, mas no caso destes miúdos que devem estar sempre atrás do vidro, é para numa altura em que o sol não é mau, eles apanharem meia hora de sol 2 vezes por semana. Certo? Concorda comigo? Concordo. Por isso, isto é como tudo na vida. É o leite, é o exercício, é a vitamina D. O que é preciso é a pessoa haver ter um bom equilíbrio, senso. não é? Exato. E haver bom senso. No caso das crianças e dos adultos, também há adultos que são intolerantes ao leite, não é? Como é que alimentação é que estes adultos, ou estes jovens, estas crianças devem ter, de forma a substituir as necessidades que têm em relação ao leite, nomeadamente em relação ao cálcio, Pedro? Sim, eu só falando um bocadinho daquilo que... Não sei se vocês também trabalham casos desses, às vezes, de crianças que Sim, precisam também de uma alimentação apanhamos, especial. eu também trabalho fundamentalmente até com crianças e adolescentes e apanho logicamente alguns casos de intolerância à lactose. Sim. Porque é relativamente comum a prevalência de intolerância à lactose no mundo. Como é o quê? A nível Em termos de mundial. ideia? A nível mundial a prevalência estima-se que seja 70%, mas na Europa e em Portugal esses números não são tão elevados. Ou seja, nós em Portugal não temos Essa intolerância também não Somos raça contribui branca. para Porque somos alguma raça branca. rejeição do leite? E por algumas razões históricas também, que também têm a ver com a mutação genética que permitiu à espécie humana tolerar bem o leite, foi dada na Europa e tem a ver também com outras questões históricas a nível da produção animal e da produção Mas agrícola. os 70% é porque são negros e asiáticos, fundamentalmente. Porque são os mais intolerantes sim. à lactose? Pronto, agora, uma das questões aqui, ainda falando um bocadinho, até porque essa questão da vitamina D também estou bastante por dentro, existe uma grande prevalência de déficit de vitamina D, quer em crianças, quer em adultos. E nós pensamos sempre, porque as principais fontes de vitamina D é o peixe, e Portugal é o 2º ou 3º maior consumidor de peixe a nível mundial. E também temos muito sol, ou julgamos nós que temos muito sol, e porquê que temos esse problema. E consegue-se chegar a conclusões? E consegue-se chegar a conclusões porque principalmente nós temos uma boa exposição solar, mas do ponto de vista da radiação ultravioleta, dos ultravioleta A, não temos uma radiação assim tão elevada, tão rica. Com a necessidade E depois, com a necessidade que deveríamos ter, e depois não é sempre agosto. E mesmo em agosto, por exemplo, hoje é um dia de agosto e eu ainda não apanhei sol, e a maioria de nós que aqui estamos também ainda não apanhamos sol, como é lógico. Estamos aqui fechados. Ou seja, e muitas pessoas têm esse dia-a-dia de casa, trabalho, carros, garagem, ou seja, a exposição solar é muito fraca. Os nossos hábitos de vida fazem com que nós estejamos cada vez mais tempo recolhidos em espaços fechados e não estamos expostos ao sol, não é? E eu acho que uma das soluções que nós poderíamos ter e poderíamos solicitar, e eu acho que aí era uma grande vantagem que todos teríamos, era, já que o leite escolar existe, eu sei que isto é uma situação que depois acarreta alguns custos, porque enriquecer com vitamina D acredito que não seja propriamente barato, mas eu acho que, e foi uma proposta no último congresso da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, houve um painel só sobre isso, que eu também lá estive, e foi uma situação que ficou a pairar,
foi que realmente o leite escolar seja enriquecido em vitamina D, porque uma grande percentagem de crianças... Resolveria esse problema ou ajudaria a resolver? O chocolate e punha-se cálcio, a vitamina D. Em vez de chocolate. Poderia ser uma das alternativas. E relativamente aos adultos, também se falou aqui, quer da exposição solar, quer do exercício, e nas mulheres, relativamente à menopausa. O exercício todo ele acaba por ter propriedades benéficas, mas aquele que é mais importante e fundamental no que diz respeito à osteoporose e na fixação de cálcio no osso, no esqueleto, acaba por ser um exercício físico de impacto que muitas vezes não é aquele que as mulheres fazem, ou seja, as caminhadas não são muito úteis a esse nível, a natação também não é muito útil a nível de quê? Ao nível da fixação do cálcio no osso. Ah, é? Ou seja, o exercício físico é fundamental, então se for exercício físico ao ar livre, Então há uma diferença fantástico. de género. Então qual é o Não, exercício físico que é Não, adequado existe, e mas que é existe, importante fazer? mas existe porque normalmente as mulheres nunca fazem, eu acho que muitas das mulheres têm alguma aversão a exercícios com pesos de musculação, que estão mais associados aos homens, e que são esses que têm um maior impacto no ponto de vista da fixação do cálcio no osso. E as caminhadas, a bicicleta... Não resolvem nada. É tudo ótimo. É tudo ótimo. Sim, não estou a dizer bem, que não, mas seja a cabeça. a esse nível, Mas não existem resolve o problema da exercícios fixação do melhores. cálcio, é? Não resolve, existem exercícios melhores. É logicamente que é muito melhor do que a pessoa ser sedentária e não fazer nada. É logicamente que é muito melhor. Mas existem alguns exercícios melhores e principalmente exercícios assim mais ligeiros acabam por... muitas vezes a pessoa fica relativamente desresponsabilizada, dizendo, pronto, eu já fiz a minha caminhada e isso quer do ponto de vista de gasto calórico é muito pouco e quer do ponto de vista da fixação de cálcio no osso também é muito pouco. E eu acho que, principalmente a população feminina, poderia mudar um bocadinho esses hábitos, porque existem outras aulas de grupo que se fazem. Hoje em dia nas marginais e noutros locais já existe muito esse incentivo a esses exercícios de grupo, em que a pessoa salta, em que a pessoa faz muitos movimentos, em que sente mesmo o impacto dos membros no chão. E isso é que é o fundamental para essa fixação. Pois, eu acho que aqui também, como da mesma forma que ao falarmos do cálcio, também temos que pensar numa solução de consenso, não é? Porque se nós pensarmos, o exercício, quando me perguntam o exercício recomendado, e nomeadamente quando as pessoas me dizem, e tal, eu faço natação, mas ouvi dizer que isso para os ossos é muito mau. Eu acho que nós, quando recomendamos o exercício, também devemos ter em linha de conta que o exercício interessa, na idade adulta, nomeadamente na pós-menopausa, interessa por muitas razões. É difícil a gente conseguir aumentar a massa óssea por causa do exercício. Não é? Fazer exercício com esse objetivo de aumentar a massa óssea seria o tal exercício de impacto e com pesos, mas estamos a falar de uma idade onde isso, por outras razões, pode não ser tão recomendado, porque estamos a falar de pessoas que começam a ter também outros problemas osteoarticulares, claro, etc. Não é? Agora, mas é muito importante também, uma das coisas que é importantíssima para prevenir a última consequência da osteoporose, que são as fraturas, é também a pessoa prevenir as quedas. E uma das formas de prevenir as quedas é ter uma boa massa muscular, além da massa óssea, e é a pessoa também manter equilíbrio e manter uma boa atividade física no geral. Não é? Uma certa destreza física. E para isso, quase todos os exercícios são bons, não é? E nesse sentido, quando a pessoa... mas continuam a existir exercícios melhores. Mais recomendados, sem dúvida, mas... Alguns exercícios de equilíbrio que a pessoa apenas está com o peso do corpo. Eu quando digo falar falei da musculação, entre aspas, mas muitos exercícios que são feitos apenas com o peso do corpo. Sim, são suficientes. E que a maioria das pessoas não consegue aguentar com esse estímulo que é dado. Alguns exercícios próprios de atividade, que a pessoa tentar se equilibrar só numa perna, acabam por ser muito úteis a esse nível. Sim. Para prevenir as quedas. Fortalecem, têm impacto e não estão pesos nenhum associados, não existe um grande cuidado, não um grande problema desse ponto de vista da pessoa não conseguir efetuar o movimento como deve ser. Pois não, eu só estava a tentar esclarecer, porque quer dizer que não é obrigatório ir para o ginásio fazer musculação, como é evidente, não é? A pessoa em casa já consegue fazer, nós hoje em dia, quer com a televisão, quer com a internet, já temos muitos, ao nosso dispor, bastantes exemplos de exercícios que são úteis a já vamos regressar à conversa. A médica dentista Natália Lucas Nunes vai explicar-nos agora a importância do leite na saúde oral em todas as idades. O leite tem cálcio e o cálcio é fundamental para uma boa dentição e saúde oral. Apesar de o consumo deste alimento ser importante em qualquer idade, há certas faixas etárias em que se torna essencial. É importante em qualquer etapa da vida, desde a gestação, lactação e infância, e de facto é neste período, até o período juvenil, que se dá a maior fixação de cálcio no organismo, através
e a própria vitamina D que existe no leite é importante para ajudar a fixar o cálcio nos ossos e nos dentes. Por outro lado, como eu estava a referir, é importante nesta fase de infância, mas ao longo de toda a vida torna-se importante, porque o nosso organismo tem necessidades diferentes. Por exemplo, entre os 25 e 35 anos é quando se obtém o pico de massa óssea, portanto é importante haver um reforço de produtos lácteos. Por outro lado, a partir dos 35, a tendência para a perda óssea é mais elevada e, portanto, é preciso também esse reforço de produtos lácteos. Na menopausa, inclusivamente, quando há perda de estrogénios, há uma tendência para uma perda mais precoce a nível ósseo. O próprio ato da amamentação direta, a partir da maminha da mamã, isso também é importante, principalmente durante os primeiros 6 meses de vida do bebê, porque estimulam exercícios necessários para um desenvolvimento adequado de todo o aparelho mastigatório. Porquê? Porque vai ajudar a desenvolver e a amadurecer os músculos da mastigação, promove um formato correto do palato, ou da boca, devido à posição correta da língua, aumenta o tónus muscular, devido à força que tem que fazer para succionar, e isso é importante depois no futuro para uma correta mastigação, ajuda a posicionar a mandíbula, devido à posição da língua. Esta médica dentista defende a importância do leite para uma boa dentição. No entanto, alerta para aquilo que se consome com ele. Açúcar, mel ou chocolate são potenciadores das cáries e depois de se beber leite à noite, é essencial escovar sempre os dentes. Uma questão importante, porque o leite, como eu referi, tem hidratos de carbono, que é a lactose, e normalmente os hidratos de carbono estão associados às cáries dentárias. Acontece que a lactose é um açúcar com potencial cariogénico mais reduzido, digamos assim. E como na composição do leite também existe cálcio e caseína, que é uma proteína importante da composição do leite, havendo esta associação, a caseína promove uma remineralização do esmalte dentário, protegendo assim contra o aparecimento das cáries. Segundo Natália Lucas Nunes, alguns estudos mostram que o queijo é menos propício ao desenvolvimento de cáries que outros produtos lácteos. Isto não quer dizer que a higiene oral deva ser menos cuidada quando se come queijo, mas apenas que existem alimentos mais perigosos para os dentes. Para saber mais sobre a alimentação e a saúde oral, pode sempre consultar um especialista. Fernanda, sei que queria acrescentar ainda mais alguma coisa em relação a esta conversa que estávamos a ter aqui sobre a intolerância à lactose. Sim, só para acrescentar um ponto sobre a intolerância à lactose, como se falou que, portanto, nem todas as pessoas conseguem ingerir iogurte, porque a intolerância à lactose depende da quantidade de enzima disponível ainda para digerir a lactose. E nem todos os intolerantes à lactose têm a mesma quantidade. Portanto, se existem intolerantes à lactose que conseguem beber um copo de leite inteiro sem problemas, sem qualquer desconforto abdominal. Existem outros intolerantes à lactose que não conseguem beber quantidade alguma de lactose. Portanto, uns são mais intolerantes que outros. Exatamente, não é linear e, portanto, cada um tem de encontrar um equilíbrio onde se sinta confortável. Existem hoje os tais leites sem lactose. Pois é, há uma série de produtos, entretanto, que a própria indústria de laticínios foi criando, não é? Sim, que são basicamente leite igual ao outro, mas onde a lactose já foi previamente desdobrada, portanto, o trabalho, digamos assim, que a nossa enzima intestinal ia ter, já foi feito cá fora e essa lactose já está desdobrada em glicose e em galactose, portanto, não existe qualquer problema. Depois existem outros leites com lactose reduzida, ou seja, tem um teor intermédio de lactose, digamos assim, também adaptável a cada tipo de tolerância. Existem iogurtes sem lactose que podem ser ou não indicados consoante o nível de tolerância, e depois existem outros lácteos pelo seu próprio processamento, como é, por exemplo, o caso do queijo,
tem muito pouca lactose e que geralmente é bem tolerado. E era isto, queria acrescentar só o ponto dos níveis de tolerância. Outra questão também que é a gordura, e muitas vezes há pessoas que rejeitam o leite, ou rejeitam em determinadas alturas, pelo menos, o leite e os produtos derivados do leite por causa da gordura, para não consumir tanta gordura. Mesmo os leites magros, agora há uma variedade muito grande, não é? De laticínios e de produtos lácteos muito diversificados. Alguns que a gente já nem percebe muito bem se aquilo é leite ou deixa de ser, ou se é iogurte ou deixa de ser, não é? São umas coisas assim bastante derivadas. A Fernanda deve saber disso, porque trabalha numa empresa de produtos lácteos, não é? Existe uma grande variedade de leites disponibilizados aos consumidores. Temos, portanto, dentro dos leites básicos, digamos assim, temos o meio gordo, o gordo e o magro, e consoante aquilo que dizia, hoje em dia, portanto, dentro do consumo de leite Qual é que nós devemos branco, consumir, ou depende das pessoas? Depende das magro, pessoas, é o meio gordo, sendo que tendencialmente será mais aconselhável o magro. E temos visto uma tendência muito positiva portanto, dentro do consumo de leite branco, em Portugal, maioritariamente, optamos E a diferença pelo leite na quantidade meio de gordo. gordura há mesmo uma grande diferença entre o leite gordo e o leite Existe magro? alguma diferença, sendo que se formos comparar a quantidade de gordura de um leite, mesmo um leite gordo, para outros produtos lácteos, como por exemplo o queijo, o leite continua a ter sempre um teor de gordura menor. Portanto, abaixo de 0,5% de gordura temos um leite magro, entre os 1,6% e 1,8% temos um leite meio gordo, e um leite gordo será acima dos 3%. Em Portugal, o consumo de leite é maioritariamente meio gordo, cerca de 80% do nosso consumo é meio gordo. Por exemplo, é curioso que em relação à Espanha, nós temos um consumo menor, digamos assim, de gordura. Os espanhóis preferem, e é mesmo aqui ao lado, o leite gordo. E temos notado um aumento da preferência pelo leite magro em detrimento do leite gordo. O leite magro ocupa mais ou menos 17% do consumo e o leite gordo à volta dos 3%. É o menos consumido, portanto. É o menos consumido, E depois sim. aqueles leites todos enriquecidos com os cálcios, sei lá, Sim, há tanta variedade. Sim, estes leites fazem parte de uma gama de leites funcionais, digamos assim. O conceito de alimentos funcionais, e neste caso os leites, ele já surgiu por volta da década de 80, surgiu no Japão, quando se começaram, houve uma maior preocupação com a alimentação e começou-se a modificar, digamos assim, os alimentos para conseguir um objetivo específico. Os alimentos funcionais são, no fundo, alimentos em que é adicionado ou subtraído algum nutriente ou alguma substância com vista a um benefício específico do organismo ou de um determinado grupo de pessoas. Por isso, hoje em dia, temos, por exemplo, o leite enriquecido em cálcio, que tem o benefício de, no mesmo copo de leite, conseguir mais algum cálcio, portanto, com aquele copo de leite consegue mais cálcio, o que torna ainda mais cómodo. Temos também os exemplos dos leites infantis, que também são considerados leites funcionais, que são leites que são adequados a partir de 1 ano de idade, tal como já tinha sido dito. O leite de vaca só é aconselhável a partir dos 12 meses de idade, e a partir dessa altura existem também leites infantis com redução do teor de proteína para uma melhor adaptação da digestão do bebê, com enriquecidos em ferro e enriquecidos em cálcio e noutras vitaminas e minerais. Existem hoje alguns leites infantis já não têm adição de açúcar, como acontecia no passado. Existe uma panóplia de leites funcionais que devem ser, portanto, para a opção de cada um consoante as suas necessidades. As necessidades. Às vezes é uma confusão, não é? Para um consumidor. Tem muitas cores. Conseguir perceber o que é que quer no meio daquilo tudo. Em relação à gordura, e no caso das crianças em concreto, como é que os pais devem... Eu aconselho os pais a comportar-se. O que leite devem comprar, no fundo? A partir dos 12 meses. Meio gordo? Meio gordo. Não o magro? O magro, se eles já forem obesos ou tiverem hipercolesterolemia. Só? Porquê que é importante um bocadinho mais de gordura? Eu mantenho até aos 3 anos, porque ainda penso que aquela gordurinha de diferença pode fazer alguma diferença em termos cerebrais. Precisamos desta gordura para o nosso cérebro? Pode ser que precisemos. É melhor prevenir, não é? E não é uma diferença, acho eu, de 1 ano ou 2 em termos de... trazer diferenças ou problemas de saúde. Ou tiver hipercolesterolemia. Se for uma criança normal, não é? E depois, a partir daí, dos 3 anos, leite magro? Leite magro ou meio gordo, espero é que ele não utilize demasiado leite como aporte.
e Sim, dou eu acho que a essas questão indicações. essencial passa pela quantidade do leite e não tanto, porque a diferença entre leite magro e leite meio gordo, por 100 ml é 1,3% de gordura, ou seja, são quantidades de gordura muito pequenas. Portanto, na prática, foram dizendo aqui que devemos beber leite, o leite é importante, mas não devemos beber demais. Exatamente. É como tudo na vida. Pois. Provavelmente também era isso que Harvard queria dizer, ou não? Se calhar. Mas a opinião de Harvard foi demasiado enviesada e eu acho que conhecendo também quem fez aquele documento, o professor Walter Willett, e quem lê é uma pessoa muito particular e quem lê as coisas que ele escreve habitualmente, e é um brilhante cientista, é uma das pessoas de referência na nossa área, só que como qualquer pessoa também tem estas, não são ódios de estimação, mas eu considero que ele não é uma pessoa muito amigável em relação ao leite. E eu acho que esta questão de Harvard depois o trabalho... foi uma opinião, foi um documento totalmente enviesado, porque eles nem sequer colocaram essa questão de 1 a 2 porções por dia muito escondida e ressaltaram outros estudos que já têm alguns anos relativamente... Mas isso é pôr em causa também a seriedade do estudo. Não é pôr em causa porque o que eles dizem não é mentira, é verdade, mas eles ocultaram, por exemplo, o papel benéfico do leite dos laticínios no cancro dos laticínios, não só do leite, no papel benéfico na prevenção do cancro do cólon. Da mesma maneira que lá foi dito que poderia haver um aumento do risco de cancro da próstata e de cancro do ovário, para existir coerência, também deveria ter sido dito que existia uma diminuição possível do risco de cancro do cólon. E nada foi dito. Tem lá uma ligeira frase que diz que no cancro do cólon pode ter benefícios. E sabes porquê que pode ter benefícios no cancro do cólon? É estes que têm polimorfismos heterozigóticos. São os que têm alguma intolerância à lactose. Por isso não têm lactase e por isso o açúcar fica lá como pré-biótico. O que eu acho, em termos de... Mas sendo os laticínios como um todo, não eram só o leite, também os iogurtes, que já têm as bactérias que ajudam nesse processo. As pessoas, ao consumirem, têm de consumir o que vem mais diretamente da natureza, que é barato e diversificado. Por isso, posso dizer aqui uma coisa bombástica, porque nestas coisas também nem pode. Se os espectadores deixarem lá em casa, esteja à vontade. Portanto, eu vou dizer uma coisa bombástica. A melhor maneira de prevenir a osteoporose é aos 6 meses de vida, quando a mãe dá de comer à criancinha. Eu costumo dizer nas minhas consultas... Isso não é assim, bombástico. Não. O bombástico vem agora. Quando dá de comer à criancinha, quando ela começa a comer sem ser só o leite da mama, é isso? Sim, exatamente. E não começar a substituir a sopa, que eles não gostam por outras coisas. É claro que eles não gostam, porque aquilo é azedo. Mas é isso, não é? É disso que está a falar. Não é bem? É mais bombástico ainda. Então diga-me. Que é assim, se eles se habituarem a comer monótono, depois vão querer, para eu não dizer marcas, ir a um menu. Não sei se me está a entender. Se eles aprenderem a comer diversificado... Mas eles começam a comer monótono aos 6 meses de vida? Podem começar a comer monótono. Se a mãe dá uma coisa e o menino deita fora e ela diz, não gostou disto. Precisamente isso acontece com quase todos os miúdos aos 6 meses. A primeira sopa que se dá, as primeiras vezes que se dá a sopa, eles não gostam. 7, 12 vezes, 14 vezes um alimento para eles se habituarem ao alimento. Portanto, a diversificação, a variedade dos alimentos, a variedade do paladar da criança começa aí. Começa a ser estreitada aí, se não houver alguma insistência e alguma paciência. Exatamente. É isso? Os miúdos que no primeiro ano de vida não lhes foi alargado o leque de alimentos, aos 5, 7 anos têm menos leque de alimentos. E por isso têm maior risco de osteoporose. Porque não vão comer o brócolis, não vão comer a couve galega, vão querer só o leite, não vão querer aquele queijo, não vão querer... Ficam reduzidos a um número muito pequeno de alimentos, por uma questão também de uma certa comodidade depois no dia-a-dia, não é? Porque há coisas que exigem esforço. Pode ser a mãe a achar que está a fazer o melhor. A mãe ou o pai, desculpa, agora foi a diferença de género, foi do meu lado. Por isso... Não, mas tem de existir esse hábito de, antes da criança dizer que não gosta, ter de provar pelo menos 5, 6, 7 vezes, porque essa repetição, e até já estudos comprovam isso, porque o azedo faz com que... era associado, quando eles andavam na terra, tinham o ferro, porque a terra é rica em ferro. Agora, estão no 12º andar, a gente tem de dar suplemento de ferro. Se eles andavam na terra, comiam terra, que era rica em ferro. Terra. Precisamente. Mas não tinha lá lombrigas, porque se tiver, lá vai o ferrinho da terra.
Isto é divertido. Portanto, mas isso também tem a ver, não, é divertido, aprende-se sempre. Com vocês a melhor maneira de aprender é a gente divertir-se um bocadinho também. E acho que estamos todos a aprender aqui um bocadinho. Com vocês é importante então que as crianças andem mais tempo ao ar livre, que haja espaço para as crianças mexerem na terra, não é? Porque é que elas são obesas? Elas vivem realmente lá brincar com os podem ter uns vasos, podem podem vir ao jardim, podem... Há tantas formas de se dar a volta a isso. Mas o que me estava a dizer é aí, esse é um momento crucial depois do que a criança se vai transformar como adulto em termos de saúde. Para alargar o leque de alimentos e não ser um menino que chega aos 5, 7 anos e come a sopinha passada. E eu costumo dizer assim, tu usas as cores todas quando fazes um desenho, então porque é que o teu prato há de ser só branco, vermelho, carne e arroz ou batata? Também usas o laranja, põe a cenoura, o verde, põe a alface, não é? Se usas todas as cores a pintares um desenho, porque é que o teu prato não há de ter todas as cores? No prático, mas isso na prática, Lúcia, o que a Andina está a dizer é que são eles, os pediatras, que resolvem este problema logo ali. Não resolvem. Não é depois. É aí que tudo começa, mas não resolvem. Os reumatologistas e... A questão de realmente ser a osteoporose ser uma coisa multifatorial e não ser este o único fator. Mas é realmente determinante as crianças começarem a ter uma alimentação saudável, como dizem, Andina, se não gostarem dos alimentos e se não se insistir naquela idade, é muito mais difícil depois na idade adulta e na adolescência fazer com que eles se habituem a essa diversidade de alimentos toda. Para si, a que é que se deve, o que é que tem... Não sei se há acrescentar mais alguma coisa, peço desculpa interromper. Não, só ainda a propósito do artigo de Harvard, que estávamos a falar há bocadinho, e da aparente distorção, não é? Eu acho que, de qualquer forma, quando a gente lê, está lá tudo, não é? Estão na mesma as recomendações, mas eu acho que, se calhar, voltando mesmo ao início do programa, quando falávamos que o facto de nós aqui falarmos do nosso círculo dos alimentos e eles falarem do prato, e que, se calhar, essa ideia de tirar o leite dali foi essa ideia de tentar conseguir que os americanos deixem de fazer do leite a sua bebida. Era essa a minha questão. Se aquilo não é muito feito a pensar nos americanos, precisamente na população americana, não é? E nos hábitos da população americana. Um bocado os highlights que se fazem, não é daquilo, está lá tudo, mas é as chamadas de atenção, é que se calhar são assim, com algum objetivo concreto, quer dizer, eu não me acredito que... Depois lerem mais alguma coisa deste autor porque aqui o problema é que nem toda a gente é nutricionista, ou médico, ou pediatra, quer dizer... há muito pouca gente que não tem paciência, entre aspas, para depois ler aquilo até ao fim. Sim, só se vêem as notícias. Ou seja, só se vêem os highlights, que é aquilo que aparece. E isto foi muito feito... Mas o objetivo foi conseguido. Claro que sim, o objetivo foi conseguido, porque isto foi o ponto de ruptura entre o Mike Leite do Departamento de Agricultura norte-americano e este guia alimentar. Fez sempre parte da nossa tradição alimentar, não é? Claro. E é suficientemente importante para que se lhe dedique um programa até para percebermos estas coisas todas. Não, eu estou a dizer que ele foi capaz. Porque no artigo ele está cientificamente correto. No artigo está cientificamente correto, até está um artigo bem escrito. E depois, na parte que vai ser lançado pós-média, tem qualquer coisa que é inovador. Esta questão de uma ou duas expressões faz lembrar aquelas letrinhas que vêm no final dos contratos. Beba brócolos. Afinal, pode beber mais uma ou duas, pode consumir uma ou duas porções. E todo este alarido que nós fizemos era a mesma coisa que nós agora, na faculdade, lançarmos uma nova roda dos alimentos para querer que ele tivesse mais impacto. Redefiníssemos a roda, excluíssemos o leite, o queijo e o iogurte, que é a imagenzinha naquela pequena fatia que lá está, mas depois na roda dos alimentos isso desaparecia, mas depois mais abaixo no guia... Mas essas coisas estão sempre em evolução, não é? A nossa roda dos alimentos não tinha água e agora tem, por exemplo. Exatamente. E tinha a fruta e os legumes todos juntos na versão anterior e agora As recomendações alimentares são sempre feitas tendo em conta a população a que se destina, os hábitos alimentares, e são obrigatoriamente robustas e com um suporte científico robusto. Portanto, na altura em que são feitas, serão com certeza a melhor recomendação para a população naquela altura. No caso da nossa roda dos alimentos, ela é de 2003, já tem uns 10 aninhos, agora... Provavelmente pode ter que sofrer outras revisões no futuro, não é? Futuramente, com certeza que será revista. A anterior já era de 1970 e qualquer coisa, portanto, estas recomendações estão sempre a ser revistas e
e atualizadas. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, estamos quase no final, ou deixar mais alguma indicação aos nossos espectadores sobre esta questão do leite. Pedro? Pronto, acho que a mensagem essencial é esta, que pode ser consumido, não é indispensável, não é um alimento totalmente indispensável, pode ser substituído por outros, mas é um alimento que tem alguns benefícios e que, consumido nestas quantidades que nós falamos aqui, pode ser perfeitamente consumido por todas as pessoas. Muito bem, vamos avançar. Como podemos obter um microcrédito? Vem já aí a resposta, nas respostas dos parceiros. Olá, Luís. O Luís Menezes é presidente da direção da Associação Nacional de Direito ao Crédito. Já cá veio algumas vezes, à sociedade civil. E hoje vamos explicar outra vez às pessoas que instrumento é este, que está ao serviço delas e que as pode ajudar, nomeadamente em situações de crise como esta que atravessamos agora, que é o microcrédito. Vamos começar por aí. O que é o microcrédito? Ora bem, o microcrédito é um empréstimo bancário para uma pessoa montar um pequeno negócio que lhe permita criar o seu próprio emprego. Assim, em 3 palavras. Vai até que valores, por exemplo, para termos a ideia do que é micro e do que é macro. Exatamente. Os microcréditos que nós temos apoiado têm ido até aos 12.500 euros, que é suficiente para a maior parte dos casos que nos aparecem. Mas a partir de setembro vamos aumentar este limite para 20.000 euros, também recorrendo ao financiamento do microinvest. É uma boa notícia. Portanto, passa a ser até 20.000 euros, Sim, o máximo, o teto. Exatamente. Quem é que pode recorrer e pode obter este crédito? Bem, qualquer pessoa que queira criar o seu próprio emprego, portanto, em geral, quem recorre são pessoas desempregadas ou com empregos precários e que tenham uma ideia de negócio e não consigam obter apoio para o seu negócio através do crédito bancário normal. Portanto, essas pessoas dirigem-se a nós, à ANDC, e, portanto, nós ajudamos-las a estudar o seu projeto de negócio e a apresentar a sua candidatura ao banco. Portanto, todas as ideias são apadrinhadas ou nem todas por microcrédito? Sim, as ideias são as mais diversas. De facto, é incrível como nós temos apoiado negócios nos mais diversos ramos. Mas há algumas condições muito importantes. Primeiro, é preciso que o negócio seja um negócio sustentável. E nós ajudamos a pessoa a avaliar se o negócio, aquela ideia de negócio que ela tem ou não condições de sustentabilidade e pode ou não ser um sucesso. Essa é uma das dificuldades, muitas vezes, é as pessoas perceberem se aquela ideia pode ter viabilidade no mercado, é isso? Exatamente. Muitas vezes as pessoas estão muito entusiasmadas com uma ideia, mas de facto, da forma como a pretendem levar avante, ela não pode ter sucesso, ou porque o local não é o local adequado, ou porque não mediram bem as potencialidades do mercado. Portanto, uma parte tem a ver com as características do negócio, outra parte com as características da pessoa, porque nem todas as pessoas têm qualidades de empreendedorismo, de qualidades de empreendedor que lhes permitam lançar o seu negócio. E quando elas não têm, como é que vocês fazem? Bem, quando elas não têm, nós dizemos claramente que nos parece que elas não têm... O melhor é encontrar outro caminho. Exatamente. E se a ideia não é boa também? Se a ideia não é boa, fazemos o mesmo. Portanto, nós procuramos que as pessoas que apoiamos tenham, de facto, condições de sucesso. Embora, e isto é muito importante saber, que criar um novo negócio nunca é um sucesso garantido. Há sempre algum grau de risco. Agora, nós queremos ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas é ajudá-las a implementar um processo que possa ter sucesso. Claro, e, portanto, não é ajudá-las a enterrar o dinheiro, que depois não vão recuperar. As pessoas, isto é um empréstimo, portanto há taxas de juros. Estas taxas de juros são especiais também? Sim, as taxas de juros são taxas de juros razoáveis, portanto, em regra, são taxas de juros inferiores a 5% e, portanto, são taxas de juros absolutamente suportáveis para um negócio com condições normais. Qual é o prazo que as pessoas têm para reembolsar o dinheiro que pedem? Sim, o prazo máximo são 5 anos, mas pode haver um período de carência, isto é, pode haver durante o período de arranque do negócio um período em que a pessoa não começa logo a pagar, a reembolsar o empréstimo. Decidimos nós, em conjunto com a pessoa, porque nós temos apoios, aliás, acordos com diversos bancos, com diversas linhas de financiamento que têm condições diferentes, portanto nós procuramos perceber, de acordo com o negócio e a pessoa, qual é que é a linha de financiamento mais adequada ao seu projeto. Mas em média é 5 anos depois? Sim. Até 4, 5 anos, em média, sim. Que apoio é que o microempresário recebe, já depois de montar o seu negócio, de ter recebido o apoio financeiro que precisa para arrancar o negócio, continua a ter o vosso acompanhamento? Sim, nós fazemos muita questão disso, até o empréstimo estar totalmente reembolsado, vamos acompanhando o negócio, através de visitas regulares dos nossos técnicos. Nós temos uma equipa de técnicos que cobre todo o país e vamos, digamos, acompanhando com todo o carinho e com todo o cuidado
digamos, um negócio, porque queremos que as pessoas, de facto... Isso é feito depois durante quanto tempo? Depende dos negócios? Sim. Como é que fazem? Quando é que vocês decidem que as pessoas podem voar sozinhas? Até o empréstimo estar reembolsado. Portanto, pode ser 4 anos, 5 anos. Tem muitos casos em que as coisas não correm bem? Ou tem alguns? Temos alguns, poucos. Como é que esses casos são resolvidos? Os casos em que as pessoas não têm sucesso, geralmente é preciso também ter em conta que um negócio pode não ser um sucesso, aquele negócio que se pensou, mas durante a evolução do negócio a pessoa pode haver uma adaptação. Ajustá-lo. Isso é muito importante também, porque às vezes começa-se com uma ideia, mas não é bem aquilo que o mercado quer, não é aquilo que as pessoas procuram e nós podemos ajustar esse negócio. E, portanto, o primeiro passo é exatamente isso, é procurar, digamos, ajustar o negócio de maneira a que ele venha a ter sucesso. Bem, e se de facto não se consegue, digamos, que isso aconteça, então nós procuramos que a pessoa consiga reembolsar o seu empréstimo para não ficar numa situação de incumprimento em relação ao banco. Qual é o perfil, Luís, do candidato a microempresário que vocês recebem? O perfil também são os mais variados. Nós temos, é muito curioso, temos pessoas desde os 20 anos até aos 60. Mas a maioria são pessoas... Sim, a maioria, digamos, são entre os 25 e os 35. Não é a maioria, talvez 30 e tal por cento. Sim. Ou 30 e tal por cento são entre... tantas pessoas. Exatamente. Mas eu quero dizer que há muitas com mais de 35 e há algumas com menos de 25. Mas 35 a 45 ainda bastantes e depois de 45 também, porque temos também... Estas estatísticas estão muito ligadas ao desemprego. E nós temos muito desemprego jovem, mas claramente. O microcrédito já existia e já funcionava mesmo antes desta situação, destes últimos anos de maior desemprego, não é? Sim, exatamente, mas, e portanto, mesmo nessa altura já havia desemprego em todas as classes etárias. E são sobretudo os desempregados que recorrem a este tipo de... Sim, em grande maioria são desempregados. Para tentar reorganizar a sua vida, é isso? Exatamente, porque não conseguiram encontrar emprego por conta de outrem. Enfim, e realmente há ali uma hipótese, que é uma hipótese de negócio para a qual elas têm conhecimentos para levar avante e têm também características de personalidade, de determinação. Quais são os tipos de ideias que aparecem mais? Áreas de negócio? Bem, Temos uma ideia só. Eu vou-lhe só citar os casos que nós apoiámos este ano, só para ter uma ideia de apicultura, cafés, sapataria, fotografia, estufa de flores, turismo, hostel... papelarias... São áreas muito variadas. Enfim, são áreas mais variadas. Como é que as pessoas podem entrar em contacto convosco, saber mais sobre isto e até perceber quais são as suas possibilidades de apresentar um projeto? Há duas maneiras. A primeira maneira é a internet. Portanto, na internet basta procurar exatamente a ANDC Microcrédito no Google e aparece-nos o nosso site. Ou então o número de telefone, temos uma linha azul chamada local, que o número é 808-202-922. 808-202-922. Vai passar em rodapé. Exatamente. E esse número é verde, quer dizer que é gratuito? É um número azul, portanto azul? É custo de chamada local. O verde local. É que é gratuito. Exatamente, este é um custo de chamada local, portanto é como se fosse uma chamada local em todo o país. Vocês estão em Lisboa, não é? Nós estamos em Lisboa, sim, mas temos também um escritório no Porto. Muito bem. Muito obrigada, Luís, mais uma vez por ter vindo conversar connosco e dar-nos aqui informação sobre o microcrédito e como é que as pessoas podem recorrer a ele se acharem que têm ideias e projetos que valem a pena pôr em prática. Nós é que agradecemos o convite. Nas notícias dos parceiros há várias coisas a acontecerem nos próximos dias. Vamos ver a agenda. A grande qualidade dos cavalos de raça Ardenis na manutenção de áreas florestais através de simples comandos monossilábicos de voz pode ser vista na série de demonstrações Cavalos nas Florestas de Sintra. As sessões acontecem todas as quartas-feiras no Parque da Pena. Na exposição Memórias de Viagens do Olhar, o fotógrafo português Júlio de Matos traz ao Museu do Oriente em Lisboa cerca de uma centena de fotografias tiradas nas suas múltiplas viagens pela Ásia. A mostra, que decorre até 20 de outubro, evidencia a preocupação do artista pela sobrevivência de culturas ancestrais. O Fórum Eugênio de Almeida abre-lhe as portas com o projeto Portas Abertas, que reúne em Évora obras de criadores de todo o mundo. A mostra pode ser visitada até 15 de setembro. A Parques de Sintra volta a realizar os passeios de charrete no Parque da Pena todas as terças, quintas e sextas-feiras até ao mês de outubro. Estes passeios permitem aos visitantes uma forma diferente de vivenciar o parque, aproximando-se da experiência vivida por Dom Fernando II.
Na exposição Futuro Infinito, os visitantes são convidados a experimentar um conjunto de novas soluções tecnológicas avançadas, potenciadas por redes de grande capacidade e velocidade, que convergem numa teia multidimensional e num conceito de futuro infinito. Pode ser visitada durante todo o ano na Fundação Portuguesa das Comunicações em Lisboa. Estamos a fechar o programa de hoje dedicado ao leite, aos seus benefícios, também à forma como devemos consumi-lo. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixar-lhe 2 sugestões de leitura no final. Uma, e hoje falámos bastante deles aqui, dos adolescentes, para os mais jovens, 2000, Adrian Mole, na crise da adolescência. Mais uma aventura. E depois o último livro de Isabel Allende, Contos de Eva Luna. Para quem gosta de romances. Os testes genéticos permitem saber o risco de vir a desenvolver certas doenças. Mas como é que se vive com o resultado? E que decisões é que é preciso tomar? O assunto vem amanhã à Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.